A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus, estamos aqui uma vez mais para o fechamento, das meditações da nossa 12ª lição, a sutileza da espiritualidade holística. E hoje a nossa leitura diária se encontra em João, capítulo de número 14 e o versículo de número 7, É a sequência de quando Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E no versículo de número 7 de João 14, Jesus ali dando as últimas instruções para os seus discípulos, Jesus diz assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 7, diz assim: Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis ao meu Pai. Já desde já agora o conheceis e o tem visto. Olha só, Jesus é a maior, É a revelação especial de Deus. Ou seja, Jesus foi, é e sempre será a maior revelação de Deus para a humanidade. Então, quando a gente fala de ligação com Deus, quando a gente fala de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, só é possível através de Jesus Cristo, porque ele diz bem claro, a palavra do Senhor diz bem claro que ele é o único mediador entre Deus e os homens, tá? Meus irmãos, eu quero trazer aqui o subsídio da revista Ensinador Cristão e nós vamos considerar algumas coisas aqui relacionadas à penúltima lição, Essa revista Ensinador Cristão, se os irmãos puderem adquiri-la, ela é muito boa, tá? Para dar subsídio, ok? Diz assim, nessa lição veremos que a sutileza fala da espiritualidade holística e encontra lugar na vida daqueles que não conhecem a Deus pessoalmente. É muito comum na sociedade, principalmente entre aqueles que fazem parte da elite social, encontrar pessoas que buscam desenvolvimento espiritual nas religiões que não ensinam a respeito do pecado e da necessidade do arrependimento. Sendo que essa é uma das mensagens centrais do Evangelho, Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, fica bem claro essa pregação que o próprio Jesus exortou os discípulos a pregar dessa maneira. Para estes, ou seja, para essas pessoas adeptas à espiritualidade holística, é melhor um Deus inanimado, que não tem pretensão de separar justos e injustos, que é mais fácil servir a uma energia cósmica, desprovida de razão e sentido e que não apresenta aos seus seguidores nenhum código de ética que seja necessário ser obedecido a fim de agradá-lo. Definitivamente, essas pessoas não querem se encontrar com Deus e nem mesmo se relacionar com Ele. Acham mais cômodo servirem uma religião que não lhes exija tanto. Ou seja, por isso que a idolatria ela atrai muita gente, porque na idolatria você não vai encontrar um Deus pessoal que exige da pessoa um padrão ético, moral, de comportamento, E como o escritor Dostoiévski ele já dizia, Se Deus não existe, então tudo é permitido, Infelizmente, muitos têm se filiado a essas falsas religiões na intenção de encontrar o bem-estar emocional e espiritual. Entretanto, nenhuma transformação é notada em suas vidas porque estão sendo iludidas por falsas filosofias e espíritos enganadores. Somente o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que pode proporcionar transformação. Em contrapartida, o Evangelho de Cristo aponta o caminho inverso. Para aqueles que são confrontados pela palavra de Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É a porta estreita. O Evangelho requer arrependimento e confissão de pecados, bem como a necessidade do desapego do materialismo neste mundo para encontrar a vida eterna. Jesus deixou bem claro que a caminhada com ele não seria fácil e no mundo encontraríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu todas as coisas e como seus seguidores, nele também nós teremos vitória. Creia nisso. O pastor Antônio Gilberto, na obra Teologia Sistemática Pentecostal, editada pela CPAD no ano de 2008, afirma que a nossa grande salvação em Cristo nos livra da condenação que outrora era uma realidade. Ou seja, ele nos livra do poder do pecado, porque não andamos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. A presença do pecado, entendeu?
não terá mais poder sobre nós, porque já estamos debaixo da graça. A essas necessidades espirituais e nem poderia, né, ser vencidas se não fosse por intermédio do sacrifício de Jesus. Nós não venceríamos o pecado, a condenação, se não fosse o sacrifício de Jesus. Em Cristo, o Deus de glória supre todas as necessidades. A Ele seja a glória, o poder e o louvor para todos sempre. Amém, meus amados irmãos? Nós fechamos aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E na segunda-feira nós iniciaremos a nossa última lição, fechando esse terceiro trimestre de 2022, resistindo às sutilezas de Satanás. Deus abençoe, em nome de Jesus.